dia! Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa, onde nós vamos falar da vida do nosso Senhor Jesus, de como é ou como deveríamos estar vivendo conforme o Evangelho. Nós estamos fazendo todo dia pela manhã a leitura da segunda carta de Coríntios, e eu quero dividir isso com vocês nessa manhã. E eu tenho certeza que quem entrar na live vai entrar porque está sendo separado por Deus para ouvir esse momento. Quem entrar nesse vídeo no YouTube também, tá? Tô gravando simultaneamente pro YouTube e fazendo uma live no TikTok, tá certo? Então hoje a gente vai ler o capítulo 7 da segunda carta a Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui, na verdade, esse versículo 1 está se referindo ao capítulo anterior que nós lemos ontem, que fala das promessas. E aí ele continua: conceda-nos lugar no coração de vocês, a ninguém prejudicarmos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos, quer dizer, em Cristo, né? Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Quer dizer, aqui ele já dá a dica, né? De que viver para Cristo não é uma coisa que é fácil. A partir do momento que você se converte, que você aceita Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você coloca um enorme alvo nas tuas costas e o inferno vem de atrás. Então, é necessário que a gente entenda que a gente precisa transbordar de alegria nas tribulações, porque assim Satanás não pode nos atingir de nenhuma forma. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. Você imagina como Paulo ficava feliz, né? De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. Por que ele está falando isso? Porque se vocês pegarem os vídeos anteriores, os dias anteriores que nós falamos dos capítulos anteriores da segunda carta a Coríntios, Paulo estava bastante chateado com as coisas que vinham acontecendo na igreja de Coríntio, porque eles estavam se perdendo em pecados da carne, pecados sexuais, e ele precisa, até então ele iria até lá para exortá-los, mas ele preferiu esperar, dar um tempo para ele se arrepender, de maneira que ele continua a carta, né, depois dos capítulos anteriores, ele continua a carta exortando, mas em amor, porque é para isso que ele veio, né? Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza, vocês não me arrependo. É verdade que eu, a princípio, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Gente, tem alguma coisa vindo no meu nariz para me atrapalhar, mas eu não vou parar. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi,
não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Quer dizer, a igreja de Corinto encontrou ali a tristeza, não só um remorso, uma pequena vergonha por ter feito algo que entristecia a Deus, mas por ter de fato encontrado o arrependimento e serem constrangidos no Espírito Santo para isso. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Quer dizer, Paulo não foi até lá, mas enviou Tito, que voltou até Paulo e pôde levar essa boa notícia, porque Paulo realmente estava muito triste com essa igreja, com esse local, com essas pessoas, diante de tudo que vinha acontecendo. E eu convido vocês a estar lendo o capítulo 7 de 2 Coríntios para que Deus fale com você, não só o que Ele está falando comigo, mas para que Deus venha falar contigo as coisas que Ele vem liberando sobre a minha vida e com certeza vai liberar sobre a tua também, tá certo? Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que era verdade tudo o que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. O que acontece? Tito, nesse momento, foi enviado como uma liderança. E ele foi recebido como tal. Talvez Paulo tivesse tido um receio de que ao Tito chegar lá, não sendo ele mesmo chegando na igreja de Corinto, eles não fossem o receber da mesma forma como receberiam Paulo. Mas isso o alegrou porque eles receberam Tito muito bem também. Quer dizer, o aceitaram naquele momento como um mensageiro, como um líder. E Tito pôde trazer essa mensagem boa de volta. Você imagina como hoje a gente tem facilidades de conversar com pessoas à distância, mas naquela época, quantos dias levava para que um apóstolo pudesse chegar de um local ao outro, né? Quando os discípulos sempre precisavam, né? A gente sempre está precisando levar a palavra. Mas a questão é onde está sendo necessária a palavra nesse momento. Estava até vendo uma pregação hoje falando exatamente isso, porque tem um capítulo que Paulo, ele tá indo para um lugar, mas tem um homem orando em outro lugar, muito distante, e o Espírito Santo impele que Paulo vá até aquele homem, que era um local muito distante. Eles quase perderam a vida num naufrágio para chegar lá. Mas isso mostra que sim, todo lugar precisa da palavra de Deus, mas existem pessoas com sede clamando pela justiça divina, para que Deus faça algo naquele local, e o Espírito Santo vai fazer sempre que nós clamarmos. Eu acho isso tão incrível, porque andar em espírito é de fato ser direcionado pelo Espírito Santo, e muitas das vezes a gente não acha que vai ser alguma coisa muito sobrenatural, e normalmente é do dia a dia, porque quando você passa a viver em espírito, é fato de que aquilo se torna muito natural para você. Você fala com o Espírito Santo, ele te responde em espírito, como uma impressão, como uma intuição, não é essa a palavra, mas você o sente como uma energia, mas não é isso, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Mas eu, por exemplo, nunca o ouvi em voz audível, mas eu creio que um dia isso vai acontecer. Por quê? Porque eu preciso matar ainda mais a minha carne. Mas ouço ele como uma voz na minha cabeça, em pensamento. E é muito legal isso, porque hoje de manhã eu tava pensando o seguinte, vai ter o Descende, né, em Curitiba. E eu ia com os meus vizinhos de carro, e tem um testemunho muito legal sobre isso, porque eu gosto do conforto, né?
Então eu ia com os meus vizinhos, eu e minha amiga íamos com meus vizinhos, que tem um carrão. E um dia o Espírito Santo me impeliu a pegar uma van. E normalmente é uma coisa que a gente não quer fazer, né? E aí foi assim, ó. Durante aquela semana passada isso, um casal da igreja que não ia pro Descende falou assim pra mim: por que tu não pega uma van pra ir pro Descende? Organiza uma van. Eu falei: não, nada a ver. Não é pra mim não isso aí, ficar organizando essas coisas. E tá bom. No dia seguinte, uma menina da minha igreja mandou mensagem assim pra mim: Josi, eu vi que você vai pro Descende, eu posso ir com vocês? Mas naquele momento, eu tava indo de carona. Então eu não podia dizer pra ela nem que sim, nem que não ainda, porque eu tinha que falar com os meus vizinhos, né? Mas eu fui tomar banho naquele momento e o Espírito Santo falou muito comigo no banho. E aí no banho eu só via van. Vinha imagens na minha cabeça de van. E de eu liderando essa van. No sentido de esperar que Cristo trouxesse as pessoas que Ele quer que estejam nesse local, no Descende. E aí eu falei: caraca, será isso? E aí eu fui pro quarto e eu não lembro de verdade por quê, mas era tipo assim, umas 6, 7 horas da noite, não é um horário que eu costumo me ajoelhar pra orar. E eu me peguei ajoelhada em silêncio no chão do quarto. E aí eu falei: vou ficar aqui, Deus vai falar comigo. Eu sentia que Deus ia falar comigo. E eu continuava vendo só imagens de van na minha mente, como se fossem pensamentos. Sabe aquele pensamento intrusivo? Era isso, eu ficava tendo esses pensamentos intrusivos de van. E eu pensei: caraca, será que é mesmo pra eu pegar uma van? Vou falar com a minha amiga Isa, porque inicialmente eu chamei a Isa pra ir comigo pro Descende e íamos nós duas. Aí de repente entrou na brincadeira os meus vizinhos e a gente ia com eles. E aí eu fui pegar meu celular, levantei do chão, fui pegar meu celular pra mandar mensagem pra Isa. Quando eu peguei meu celular pra mandar mensagem pra ela, ela tinha acabado de me mandar uma mensagem dizendo o seguinte: me disse isso, não é o Espírito Santo movendo. Ela mandou mensagem e disse assim: Josi, uma amiga acabou de me mandar uma mensagem aqui perguntando se a gente não quer ir de van, porque ela pegou uma van com a igreja dela e tem 7 lugares. Eu falei: mulher, que loucura. Só que ao mesmo tempo que eu pensei: é isso, vamos, porque eu não preciso nem me incomodar com a van, né? Porque já tem alguém fazendo isso. Eu só vou na van. Enviei mensagem, tinha um grupo, eu, a Isa e a vizinha aqui, sobre o Descende. E eu falei: amiga, a gente teve uma direção de Deus aqui pra ir de van. Vamos de van? Ela falou: cara, eu acho que eu vou de carro mesmo. Eu falei: então tá bom. Aí eu falei pra Isa: então coloca o meu nome, o da Paulinha, que tinha me mandado mensagem no Instagram, pedindo pra ir junto, e o teu. Põe nós 3 na van. Beleza, tinha 7 vagas, certo? No outro dia de manhã, minha vizinha mandou mensagem: José, ainda tem vaga na van? A gente sentiu que é pra ir na van também. Eu falei: deve ter. A Isa, que era amiga dela, né, foi ver, não tinha mais vagas. Aí eu falei: caraca, e agora? Vamos ter que pegar uma van, porque como é que eu vou deixar os meus vizinhos pra trás? Gente, quando eu dei por mim, aquele casal que tinha me falado pra pegar a van já tava dentro desse meu grupo, que era a princípio só pra nós organizar a nossa saída pro Descende, mas tava virando o grupo da van. Então nós já estávamos em 5 nesse grupo, 6 com a Paulinha. E aí eu falei: e agora? Não, 6 não, 7. Tá, estávamos em 7. Foi na sexta, no sábado, o pessoal da outra igreja falou que ia pegar uma van, mais uma van então, porque tava faltando, já tinha 3, tava faltando 4 lugares já, né? E aí eles não respondiam, o pessoal da van não respondia. Falei pra Isa: vamos pegar uma van nossa. Então dela: meu Deus, mas e se acaba os ingressos? Porque tá pra esgotar. E se acaba os ingressos? E a gente não preenche a van. A gente vai ter que pagar mais caro. Eu falei: meu Deus, eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, mas eu sinto que a gente tem que fazer isso. E se não preencher a van, eu pago a van. Falei pra ela. E aí, tá bom. Então eu fiz aquilo que... Porque quando eu aceitei ir na outra van, foi pra fugir de ter que liderar a questão da van. E aí eu comecei... contratei a van e em 2 dias a van já estava cheia. E eu sentia que precisava pegar uma segunda van. E ontem eu fiz isso. Peguei uma segunda van e nós estamos com 4 pessoas já na segunda van. Tem ainda 11 lugares. E eu tô contando isso pra vocês porque
Paulo, ele é sempre dirigido pelo Espírito Santo. Você vai ler e você vai perceber que, assim, ó, no capítulo C, nos capítulos anteriores, ele quer ir até a igreja de Corinto, mas o Espírito Santo não deixa ele ir para que desse tempo da igreja se arrepender antes que ele chegasse lá e pudesse exortá-los de forma muito dura e ainda não ter o arrependimento deles. Isso é a direção do Espírito Santo, porque nós pela carne a gente quer ir, quer confrontar. Pô, o que vocês estão fazendo? Sabe? A gente pela carne é assim. E quando a gente é dirigido pelo Espírito, a gente faz isso com muito temor, tremor, mas tem êxito no final. Agora pela manhã, eu falei pro pai assim: pai, foi correto eu pegar uma segunda van? Porque só tem 3 pessoas, eu tô ficando com receio. Porque como é que eu faço se acabar os ingressos, se fechar a van, se a gente tiver que ir com essas 3 pessoas? Não tem lugar na nossa van e essa outra van ainda não fechou. Quando eu terminei de conversar com Deus assim, em pensamento, eu olhei no meu celular e uma pessoa que eu não conheço tinha o meu número do WhatsApp me mandando mensagem pedindo um lugar na van. Isso me deu certeza de que eu tô no caminho certo. Então, permaneço aguardando as pessoas certas para virem para a van 02 e irmos pro Descende no dia 31. Tenho certeza que vai ser uma enorme virada de chave para muitas pessoas. Irem lá e entender o que é viver o Evangelho do Reino, serem avivados, ativarem o senso missionário, porque o nosso campo missionário, quando o Descende, ele foi criado para ativar um campo missionário dentro de ti, para você entender que o teu campo missionário não é lá na África, não é lá na Ilha dos Marajós, e pode ser também, mas começa dentro da tua casa, começa no teu bairro, no teu condomínio, na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho, sabe? Os locais onde você já frequenta. Esse é o teu campo missionário. Você tem feito missões e pregado o evangelho, sendo um evangelista dentro dos lugares que você já frequenta, porque esse é o teu campo missionário, esse é o lugar para onde Deus te envia todos os dias. Cumpra o ID nesses lugares. Porque de que adianta eu e você sairmos de onde a gente está agora, irmos para a Ilha do Marajó, pregar o evangelho? Se a gente vai chegar lá, a gente vai ficar meio perdido, porque, vamos ser sinceros, a gente não tem pregado no nosso dia. Nós não temos feito o que nos é ordenado no nosso dia. Como vamos cumprir o ID num campo missionário que o pessoal só está fazendo isso? E onde é muito mais difícil, porque você está fora de casa, da sua zona de conforto. Nesses locais não tem, às vezes, água encanada, comida. Diz que o missionário vive do que oferecem. Você não sabe se vai ter comida, você não sabe se... E às vezes você até levou porque você tem condições. Você leva vários snacks, vários lanchinhos. Mas chegando lá, você vai ver a situação das pessoas, você não vai dividir com elas. Então, cara, se a gente não puder fazer do nosso dia a dia, o nosso entorno, um campo missionário, a gente não vai conseguir ser missionário em outro lugar. Não vai dar para evangelizar em outro lugar. Porque a gente vai estar picada de mosquito, doente, às vezes pega uma enfermidade num local desse, fica dias parado. E aí? Você vai conseguir continuar pregando o evangelho mesmo diante de todas as tribulações, como Paulo descreve no capítulo 7? Vai conseguir dar glória a Deus e ser feliz diante de todas as tribulações, de todos os impasses, de toda a oposição? Às vezes você não consegue entrar dentro de um a gente fala bairro, mas esses locais normalmente são vilazinhas, né? Ordenadas assim por um mini prefeito, um cara que é meio chefe daquela aldeia, sabe? Há uma oposição espiritual que às vezes se influencia pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, é contra governos espirituais. Então, medita nisso. Você tem feito da tua vida um campo missionário? E não esquece de ler o capítulo 7, 2 Coríntios, e ver o que Deus vai falar contigo. E depois volta nesse vídeo
compartilha comigo sobre o que Deus falou contigo. Tá certo? Beijo, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.